Bem-vindos a mais um vídeo do Impávido Colosso. E dessa vez, nós trazemos a bomba que estourou no governo Lula. Um caso gravíssimo envolvendo um dos seus, ou dois dos seus ministros. Estamos falando desse cidadão aqui, ó. Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, que foi acusado de assédio sexual. Olha só a gravidade dessa acusação. E o pior, uma das vítimas é Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. Talvez esse seja o maior escândalo envolvendo esse novo mandato do presidente Lula até o momento. Como será que Lula vai agir com esse caso? Mas antes, vamos aqui para a notícia para a gente entender melhor essa acusação gravíssima. Bora lá então para a notícia. Bom, tá aqui a reportagem do jornal Metrópolis, pelo Guilherme Amado, que traz a seguinte informação. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, ele foi denunciado à organização Me Too Brasil por supostos episódios de assédio sexual contra mulheres. O Me Too Brasil, que acolhe vítimas de violência sexual, confirmou à coluna ter sido procurado por mulheres que relataram supostos episódios de assédio sexual praticados pelo ministro. O que seria o Me Too Brasil? O Me Too Brasil é uma organização, como eu falei, que acolhe vítimas de violência sexual. Segundo esse site, segundo essa organização, ou essa ONG, não foi somente a ministra Aniele Franco, mas também outras mulheres procuraram aí a organização para denunciar o ministro Silvio Almeida. Então, ou seja, são várias denúncias, não é apenas uma, são várias denúncias. Segundo ainda a organização, o Me Too, as mulheres que denunciaram Silvio Almeida pediram anonimato. Indagado se uma dessas denunciantes foi a ministra, o Me Too afirmou que não poderia confirmar para não expor as supostas vítimas. A coluna apurou com 14 pessoas, entre ministros, assessores do governo e amigos de Aniele Franco, como teriam ocorrido os supostos episódios de assédio a Aniele, que incluíram toque nas pernas da ministra, beijos inapropriados ao cumprimentá-la, além de o próprio Silvio Almeida supostamente ter dito a Aniele expressões chulas com conteúdo sexual. Todos os episódios teriam ocorrido no ano passado. Pegando um gancho nessa informação sobre o ano passado, aqui nós temos uma reportagem da revista Exílio, do jornalista Alan dos Santos, e ele traz o seguinte, que as denúncias atingiram também a esposa do presidente, Janja da Silva, que é amiga da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, uma das mulheres assediadas aí pelo ministro dos Direitos Humanos do governo Lula do PT. E de acordo com informações obtidas, a ministra Aniele teria exposto informações sobre o que considerou ser uma abordagem inapropriada por parte de Almeida. Contudo, ela teria optado por não confirmar publicamente as acusações, caso viessem a público. A intenção era evitar problemas no governo, conforme relatos dados ao jornal CNN Brasil. Antes da revelação do caso, no dia 5 de julho, o Palácio do Planalto já teria iniciado uma investigação interna, embora essa investigação não tenha sido registrada oficialmente. Dessa vez, Almeida foi convocado para uma reunião com o ministro da Controladoria Geral da União, da CGU, Vinícius Carvalho. E nessa reunião ele foi, então, pressionado e questionado por Carvalho se tinha algo para revelar, e ele teria respondido negando aí as acusações. Quando confrontado diretamente com a acusação de assédio sexual, Almeida teria rejeitado veementemente e irritado, ou seja, ficado irritado, acusado integrantes do governo de conspirarem contra suas decisões dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Seguindo a recusa de Almeida, portanto, a CGU esclareceu que não se tratava, então, de uma situação que exigisse um procedimento oficial de afastamento. Ou seja, a CGU ouviu o ministro Silvio Almeida, porém ele, ao negar as acusações nessa investigação interna que não foi divulgada, a CGU então preferiu não pedir aí o afastamento do ministro, até chegar aí a essa revelação aí do jornal Metrópolis pelo jornalista Guilherme Amado. Agora a situação do ministro aí parece que está um tanto complicada. Agora resta saber o que vai acontecer aí com o ministro Silvio Almeida, Será que ele está falando a verdade?
Mas antes, deixa só eu pegar aqui uma outra reportagem que saiu sobre ele, o ministro, né? O ministro ontem à noite mesmo, ele gravou um vídeo aí, ele tentando se explicar, tentando se defender, ou pelo menos dando o seu ponto de vista e a sua defesa em público a respeito das acusações. Então, Silvio Almeida, ele nega as acusações veemente. Em nota divulgada nesta quinta, Silvio Almeida negou as acusações e disse que vai acionar a Procuradoria-Geral da República, a PGR, e também a Controladoria-Geral da União, a CGU, além do Ministério da Justiça, para que apurem uma suposta denunciação caluniosa contra a pessoa dele. Abre aspas, diz o ministro. Repudio com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra mim. Repudio tais acusações com a força do amor e do respeito que eu tenho pela minha esposa e também pela minha amada filha de 1 ano de idade, em meio à luta que travo diariamente em favor dos direitos humanos e da cidadania neste país, diz o texto. Ainda prossegue, de acordo com movimentos recentes, fica evidente que é uma campanha para afetar a minha imagem enquanto homem negro em posição de destaque no poder público, mas estas não terão sucesso, disse Almeida acrescentando. Confesso que é muito triste viver tudo isso, dói na alma. Então, portanto, está aí a defesa, a princípio, aí nessa defesa do glorioso Silvio Almeida. Agora resta saber o que vai acontecer. Será que o presidente Lula vai manter Silvio Almeida aí no comando da pasta ou será que ele vai ser demitido? Alguns integrantes do governo, alguns deputados, alguns assessores do governo, eles acreditam que a melhor coisa a se fazer no momento é fazer a exoneração aí do ministro Silvio Almeida da pasta para que ele possa responder essas acusações, enfim, fora do governo, para que não venha manchar a reputação do governo Lula nesse terceiro mandato aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é mais um episódio aí na carreira do presidente Lula, né? Enfim. Bom, ainda dentro desse assunto, nós temos aqui uma outra reportagem também do Metrópolis que fala sobre o ex-secretário, melhor dizendo, de Silvio Almeida, que diz o seguinte: a verdade apareceu, diz aí o ex-secretário de Silvio Almeida. O que diz a reportagem é o seguinte, olha só, o ex-secretário dos Direitos da Criança e do Adolescente, pasta vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos, o advogado Ariel de Castro, ele lamentou as denúncias de assédio sexual contra o ministro Silvio Almeida, mas também ele se sente aliviado que elas tenham vindo à tona. Ele diz, eu soube que muitos colegas iniciaram comigo deixaram o ministério por desrespeitos do ministro, disse Castro ao Metrópolis, ao comentar as denúncias de que mulheres fizeram contra Almeida a organização Me Too Brasil, que acolhe vítimas de violência sexual. Ainda nessa reportagem, ele diz o seguinte, a exoneração de Castro, que ficou menos de 5 meses à frente do cargo, ocorreu em meio a uma série de desentendimentos entre ele e o ministro, ou seja, o ministro Silvio Almeida parece que não tem um relacionamento assim, digamos, muito amigável, muito amistoso com os seus assessores dentro da pasta. Isso segundo aí o que passou esse ex-assistente aí do ministro Silvio Almeida, né? O Castro. Na ocasião, o advogado declarou que Almeida ficou melindrado por ele ter participado de uma reunião com a primeira-dama Janja sem a presença do titular da pasta. Diz o ex-assessor. Quando saí em maio de 2023, eu fiquei sabendo que ele e alguns dos assessores dele, a mando dele, justificaram que eu não teria competência e que era um insubordinado, porque eu não aceitava ordens de um ministro negro, dando a entender que eu seria racista. Diz ele, sofri muito com isso, mas agora a verdade apareceu e o país todo sabe quem ele é, declarou o advogado. Castro ainda acrescenta, né, que se diz aliviado. O advogado também afirmou entender ser difícil manter Almeida no cargo. Ele acha que a melhor coisa a se fazer, como eu falei antes, e como já alguns integrantes do governo, é fazer a exoneração do ministro Silvio Almeida da pasta aí de ministro. Ainda a respeito desse assunto, a oposição, claro, não perdeu tempo e já entrou aí com um pedido, né? Deputados pedem a convocação de Silvio Almeida
para que ele compareça até a Câmara, até o plenário, para se explicar, dar uma explicação. Agora resta saber se vai dar tempo de o Silvio Almeida vir dar essas explicações ou se ele vai ser exonerado antes disso. Alguns deputados, protocolam pedidos de convocação de Silvio Almeida para ele explicar as denúncias de assédio contra Aniele Franco e também outras mulheres. Lembrando, não foi só contra Aniele Franco, também outras mulheres que faziam parte ou que fazem parte do gabinete aí do ministro fizeram acusações nessa ONG lá a respeito dos assédios imorais ou sexuais de Silvio Almeida. Bom, então a reportagem aqui diz o seguinte, olha só. Horas após a denúncia de supostos episódios de assédio sexual envolvendo o ministro Silvio Almeida, deputados protocolaram na Câmara pedidos de convocação do titular da pasta dos Direitos Humanos para dar explicações. O principal deles foi apresentado na manhã desta sexta-feira, dia 6, pela deputada Rosângela Moro, do União Brasil de São Paulo. Ela pede que Almeida seja ouvido no plenário da Casa. O requerimento conta ainda com cerca de, pelo menos, 11 assinaturas aí de deputados que assinaram o pedido. É fundamental que o senhor ministro Silvio Almeida compareça ao plenário da Câmara dos Deputados para esclarecer ao Legislativo sobre as denúncias por supostos episódios de assédio sexual contra mulheres, afirmam os deputados aí no pedido. Além de Rosângela Moro, também outro requerimento de convocação de Almeida foi protocolado pelo deputado Marcos Polon, do PL lá do Mato Grosso, e também pede que o ministro dê explicações em uma sessão do plenário da Câmara. Caso um dos requerimentos seja aprovado pelo plenário, o ministro terá de comparecer sob o risco de crime de responsabilidade. Entretanto, eles pedem a validade, como eu falei anteriormente, caso ele deixe o Ministério dos Direitos Humanos, aí esses pedidos não fazem mais sentido. Então é isso, pessoal. Agora resta saber o que vai acontecer com o ministro Silvio Almeida, se ele vai sair, pedir a exoneração, ou se ele vai ser exonerado aí pelo presidente Lula. Então as próximas horas é que vão dizer aí o que vai realmente de fato acontecer com o ministro Silvio Almeida e também com as acusações. E agora é saber quem está falando a verdade. Será que Silvio Almeida está falando a verdade? Será que Aniele Franco e as outras mulheres que fizeram a denúncia estão falando a verdade? Bom, isso é o que nós vamos descobrir aí nos próximos dias. Por enquanto é isso. Obrigado por assistir a mais este vídeo aqui do canal Impávido Colosso. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para não perder aí os próximos vídeos que nós traremos aqui no canal. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.